Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre vírus e virologia, tá certo? Vamos começar com generalidades sobre vírus e entender um pouquinho sobre esses micro-organismos que algumas literaturas dizem que são seres vivos, outras não, e a gente vai estudar um pouquinho por quê, certo? Bem, o que são vírus, pessoal? Vamos tentar entender. A palavra vírus, ela foi utilizada pela primeira vez na década de 1930 para descrever esses agentes infecciosos filtráveis e não observáveis, porque utilizavam-se filtros para filtrar bactérias. E esses organismos acabavam passando pelo filtro porque eram muito pequenininhos e eles não conseguiam ser observáveis ao microscópio óptico, né? Como não se observavam esses agentes infecciosos, acreditava-se que as doenças causadas por vírus eram causadas por venenos. A palavra vírus significa veneno, né? Então, o vírus do mosaico do tabaco foi o primeiro vírus a ser isolado. Ele tem essa conformação para vocês verem que o primeiro vírus isolado, ele não parece com a imagem, a ideia que a gente tem de vírus, né? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre o tamanho desses vírus, por que que eles são tão diferentes assim de bactérias, e vamos entender por que que algumas literaturas, a maioria delas na verdade, não consideram o vírus um ser, né? Quais são as características desses seres, né? Eles são submicroscópicos, ou seja, eles são muito pequenos, menores do que os seres que a gente consegue ver ao microscópio óptico, e a maioria desses vírus precisa ser observado num microscópio especial chamado microscópio eletrônico, ou de varredura ou de transmissão. É por aí que a gente consegue visualizar características tão diferentes dos vírus. Esses seres, gente, são acelulares. Eles não têm uma célula. Porém, eles são constituídos de ácidos nucleicos e proteína. Eles não têm um núcleo celular, eles não têm carioteca, né, que é o núcleo, eles não têm um arranjo que dê a entender que eles são seres que têm células. Por isso que eles não são considerados seres vivos. Mas eles têm um metabolismo próprio, ainda que seja dependente de outras células. Por isso eles são considerados intracelulares obrigatórios, né? Fora da célula, o vírus é chamado de virion. Dentro da célula, vírus, né? Esses micro-organismos, eles precisam se adequar ao metabolismo da célula para sobreviver. Então, eles dependem daquelas células para estarem vivos. Então, tudo que aquela célula puder oferecer para ele, ele vai utilizar. E isso justifica muito do tropismo desses organismos. Esses organismos eles têm predileção por alguns tecidos. Então, esses tecidos, provavelmente, eles dão um aporte metabólico a esses vírus que é mais adequado à sua multiplicação, certo? E sobrevivência. Esses organismos, eles infectam animais, plantas e outros micro-organismos. Existem os bacteriófagos, que são vírus de bactérias, né? Eles são capazes de infectar todas as formas de vida e, de ponto de vista clínico, eles são considerados seres, né? Eles estão entre os menores agentes infecciosos, né, em nanômetros, de 12 a 400 nanômetros, e aí a gente consegue ver como eles são pequenininhos. Olha aqui, fazendo uma comparação do tamanho do vírus. Aqui é uma E. coli, que é uma bactéria que a gente utiliza para estudar muitos processos na biologia para tentar elucidar. Perto de uma E. coli, a gente tem vários tipos de vírus. Vírus de DNA e vírus de RNA. Olha como os tamanhos são diferentes. Se a gente já tem dificuldade de ver algumas bactérias, como a própria E. coli, você imagina como é que a gente vai conseguir ver um bacteriófago desse? Ou um parvovírus, né? E olha, dentre todos esses vírus, que a maioria são de importância médica, olha quem está aqui, ó, se fazendo de louco aqui, ó. Coronavírus. Para mostrar para vocês que o coronavírus já era estudado há muito tempo, né? Só agora que ele resolveu causar e desencadear essa pandemia.
mas ele já é estudado e já é identificado há muito tempo. Vejam, pessoal, como a morfologia é diferente, né? Uns eles têm uma morfologia mais complexa, outros têm uma morfologia mais icosaédrica, outros têm uma morfologia muito diferente de tudo, mas geralmente é essa a imagem de vírus que a gente tem, né? Olha esse aqui como é diferente, né? Então, cada vírus ele tem uma morfologia específica, né? A composição básica, como eu já havia falado, é DNA, proteínas, tá certo? Então, o vírus ele pode ser dotado de um envelope ou não. Pode ser envelopado ou não envelopado. Quando ele é envelopado, ele tem um envelope que é bem semelhante a uma membrana plasmática, certo? Geralmente ele adquire esse envelope da membrana plasmática das células hospedeiras que ele já entrou, né, e já utilizou para sua maquinaria, e ele fica com essa membranazinha aqui para ficar envolto dele. E essa membrana também possui proteínas virais específicas que ele expressa dentro da célula. Dentro da membrana a gente vai ter o capsídeo e dentro do capsídeo a gente vai ter o DNA. Quando ele não tem o envelope, ele tem só o capsídeo, né, e o DNA dentro. O conteúdo, que eu estou falando DNA, mas na verdade pode ser DNA e RNA, o genoma, o material genético desse organismo, é chamado de genoma. E as unidades que formam o capsídeo, né, são chamadas de capsômero, que são as proteínas do capsídeo. A união do genoma e do capsídeo se chama nucleocapsídeo. Então, quando ele é envelopado, o nucleocapsídeo ele é dotado, né, ele tem em volta de si uma membrana. Quando ele é não envelopado, é só o nucleocapsídeo e a força e a fé em Jesus Cristo, né, para ele sobreviver. E ele consegue muito bem. Então, aqui a gente tem dois modelos de nucleocapsídeo bem diferentes, olha. Aqui a gente tem uma forma helicoidal, aqui a gente tem uma forma icosaédrica, mas aqui está dando dois exemplos que ambos podem ter uma bicamada lipídica, com proteínas que dão, além de estrutura a esse vírus, elas podem servir para entrar em contato com as células que vão hospedar esses vírus, né, as células hospedeiras. Então, essas proteínas aqui, gente, elas são muito importantes para produção de vacinas, para o desenvolvimento de anticorpos, porque elas dão a identidade desse vírus, certo? Essas proteínas do capsídeo e das membranas, né, do envelope, elas são importantes fatores de patogenicidade, fatores de virulência, para que esse vírus consiga sobreviver. Então, quanto ao ácido nucleico, como a gente vai classificar esses vírus? Temos os vírus de DNA ou de RNA, geralmente você não tem DNA e RNA, ou ele é de DNA ou ele é de RNA, e esse DNA ou RNA tem a informação responsável para a produção das proteínas e das glicoproteínas, enfim, dos restos dos componentes que são responsáveis pela propagação daquele vírus dentro da célula. Os ácidos nucleicos eles podem ser encontrados em fita dupla ou fita simples, tanto DNA quanto RNA, e eles podem estar na conformação linear ou circular. Lembra que a gente estudou que existem plasmídios, que são as conformações de DNA circular que algumas bactérias têm, então é parecido com o plasmídio. Então tem o DNA circular ou o DNA linear. Então cada vírus vai poder ter uma dessas características que foram assinaladas aqui. Então, os vírus de DNA, quais são as características principais que eles trazem? Eles podem empregar diretamente a maquinaria proteica da célula e dele próprio, né? Então, eles chegam na célula, como eles já têm o DNA pronto, eles não precisam pegar o RNA, transformar em DNA, para depois fazer outro tipo de transcrição ou tradução.
podem possuir genes próprios para a produção de nucleotídeos e das suas próprias polimerases, como é o caso dos herpes vírus, né? Eles conseguem produzir os próprios nucleotídeos e suas próprias polimerases, e esses RNAs que podem ser produzidos a partir desse DNA podem sofrer splicing. O que é o processo de splicing? É a edição do RNA mensageiro, que acredito que vocês já estudaram isso lá quando vocês estavam vendo os assuntos relacionados com transcrição, tradução, né, replicação. Então, alguns vírus podem sofrer splicing, né? Vírus de RNA tem enzimas próprias para metabolizar esse RNA, geralmente trazem enzimas específicas como transcriptase reversa, que vai pegar esse RNA mensageiro e vai, que pode ser mensageiro não, né, mas vai pegar esse RNA e vai utilizar para a produção de um filamento de DNA, e temos a enzima replicase, que pega esse RNA aqui e utiliza como molde para a produção de outro RNA. Vocês vão ver pela classificação de Baltimore que a gente pode ter os nucleotídeos como positivo e como negativo. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Mas quando ele tem RNA positivo, ele consegue fazer a tradução diretamente, né, o processo, e quando ele traz o RNA negativo, ele deve ser utilizado para produzir um molde de RNA mensageiro para posterior tradução e aí produção das proteínas, certo? Quanto ao capsídeo, né, o que é que a gente tem de informação para vocês? O genoma do vírus ele é protegido por essa capa proteica, que é chamada de capsídeo, que tem um número limitado de tipos proteicos, e o conjunto de proteínas são os protômeros, e os capsômeros são agrupamentos desses protômeros, que são, né, as pecinhas que se encaixam para produzir o capsídeo. Isso confere ao vírus uma simetria, que cada vírus vai ter uma simetria muito particular, né? Como vocês podem ver aqui, são 2 vírus, mas todos têm uma simetria. Como eu já falei para vocês no início, o nucleocapsídeo é a junção do genoma no interior do capsídeo ou ligado a ele e o capsídeo. E alguns vírus apresentam estruturas mais complexas, como os bacteriófagos. Tem vírus que tem só essa estrutura, tem outros que tem todas essas outras que auxiliam a injeção do material genético dentro da bactéria. Quanto ao envelope viral, né, que são as membranas que envolvem o nucleocapsídeo, a gente tem as bicamadas lipídicas, como eu já tinha falado para vocês, e nessas bicamadas lipídicas a gente vai ter glicoproteínas, proteínas estruturais que vão estar ligadas a ele. Essas aqui, umas eles já trazem da célula hospedeira, outra eles expressam eles mesmos. Por que é importante falar sobre isso? Isso aqui, gente, vai fazer uma conexão fina com as proteínas de membrana das células hospedeiras. Nesse sentido, vai possibilitar a entrada desses vírus para dentro das células, certo? É importante lembrar que, por mais que isso seja uma vantagem para o vírus em termos de conexão celular, os vírus que são envelopados, eles necessitam disso aqui. Então, eles são sensíveis a solventes orgânicos. Por quê? Porque os solventes orgânicos, eles agem nesses lipídios aqui, que formam essa bicamada. Nesse sentido, eles são mais frágeis a alguns agentes de solventes orgânicos, certo? Como eu já tinha falado, essas glicoproteínas, que estão representadas como essas setinhas laranjas, eles são os principais antígenos de vírus envelopados. Então, é a partir daqui que o nosso corpo consegue desenvolver anticorpos para tentar neutralizar esse agente infeccioso, como também a biotecnologia utiliza isso aqui para fazer vacinas, para fazer antitoxinas, para que a gente consiga produzir soros, enfim, para utilizar isso como uma partícula antigênica, certo? Quanto às enzimas que ele pode trazer e que ele pode produzir. Geralmente, essas enzimas são inertes fora da célula e podem
possuir, né, os vírus em geral, algumas enzimas especiais para auxiliá-los dentro da célula. Temos a transcriptase reversa, que vocês já sabem como funciona, que pega o RNA e utiliza como molde para produzir uma molécula de DNA. A RNA polimerase dependente de RNA, que é a replicase, que replica uma molécula de RNA a partir de outra de RNA mesmo. Lisozimas, que ajudam a perfurar a parede da célula que ele quer adentrar e adicionar o genoma do vírus para começar a produzir seus filhinhos, e as neuraminidases, que clivam ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios. Por que isso é importante? É importante para haver liberação no momento em que essas células elas estão sendo utilizadas para produzir como uma biofábrica viral, né? Quando esses vírus eles precisam ser liberados, alguns deles ficam presos a essa célula. Então, precisa dessas neuraminidades para quebrar. E também, às vezes, esses vírus, eles produzem, vamos dizer assim, todas as suas proteínas num bloco de proteínas. Eles produzem blocos. E essas proteínas precisam ser degradadas, clivadas, enfim. Então, para fins de maquinaria, eles precisam ter algumas proteínas que clivam como se fossem tesouras, precisam ter outras que copiam, porque no arsenal de trabalho deles, eles precisam ter ferramentas. E essas enzimas são as ferramentas, certo? Quanto à estrutura da partícula viral, né, da morfologia, a gente tem os vírus icosaédricos, que tem essa conformação aqui. Nós temos os vírus helicoidais, que geralmente eles são vistos como se fossem uns palitinhos. E nós temos os vírus complexos, né, que eles são diferentes desses outros dois tipos. Então, os vírus icosaédricos, eles podem ou não ser envelopados, né? Eles geralmente são polígonos, né, de 20 faces triangulares, que elas vão se encaixando, como vocês podem ver, né? As proteínas elas vão sendo produzidas como se fossem pecinhas, vão sendo formados pentâmeros, e aí vão se juntando até formar o vírion maduro, né? O genoma fica aqui dentro, né, quando ele está sendo montado, e pode apresentar morfologias diversas, desde que mantenham essa simetria icosaédrica, né? A gente vai ter mudanças aqui no tamanho dessas faces e tudo, mas no final todos têm uma simetria muito similar. Os helicoidais já são bem diferentes, veja só, né? Os capsômeros dispõem-se em torno do ácido nucleico, olha só, como se fossem umas pecinhas que vão se montando aqui. O ácido nucleico é esse em vermelho. A estrutura fica na forma de hélice. Pode ter um envelope aqui ao redor, né? Pode ter sem envelope, como é o vírus de mosaico do tabaco, e também pode apresentar morfologias diversas, né? E tá aqui os vírus complexos. Veja só. Existe o vírus da varíola, que ele tem uma morfologia muito particular. Além dele ter essas, como se fosse uma membrana externa rugosa, ele tem uns corpos laterais aqui. O DNA dele é assim, né? Como se estivesse achatadinho. Então, ele tem uma morfologia bem particular. E o bacteriófago nem se fala, que é a forma como a gente imagina os vírus, a forma bem romântica que a gente imagina todos os vírus na face da Terra se fossem assim, né? Então, ele vai ter uma cabeça e uma cauda. Nessa cabeça é onde vai ficar, de fato, o núcleo capsídeo, né? E ele ainda tem uma bainha, que ela é contrátil, fibras proteicas como se fossem umas perninhas, que isso aqui ajuda eles se fixarem nas bactérias, e esse canalzinho ajuda a sair esse DNAzinho aqui para dentro da bactéria, certo? Olha aqui o vírus da varíola como é esquisito, né? Diferentão de tudo. E aqui é um bacteriófago. Veja como o modelo didático que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó, veja como esse modelo didático é parecido com a figura, né? Isso é uma microscopia eletrônica de transmissão que conseguiu captar a morfologia realmente do jeito que a gente está estudando mesmo. Existem os vírus gigantes, pessoal. Como assim? A maioria dos vírus eles não conseguem ser vistos ao microscópio? Não.
mas existem alguns que conseguem. Foram descobertos alguns vírus gigantes, como o mimivírus, pandora-vírus, que eles são tão visíveis quanto o E. coli. Veja aqui, ó, esse pitovírus. Olha o tamanho da E. coli, olha o tamanho desse vírus. Olha o vírus do HIV, o tamanho do meu pointer. Então, assim, o tamanho desses micro-organismos, às vezes, pode se aproximar, por causa de alguns tipos virais, mas a grande maioria desses vírus não é grande, é bem pequenininho e não consegue ser visto no microscópio, né? Falando um pouquinho do mimivírus, ele mimetiza, por isso que é mime, ele mimetiza alguns algumas bactérias, porque ele tem como se fosse fímbrias, tá vendo? Então, no primeiro momento achava-se que era uma bactéria, mas depois descobriu-se que era um vírus mesmo, trollando os microbiologistas, né? Ele possui 979 genes que codificam proteínas, então ele tem independência metabólica, ele consegue traduzir as proteínas que ele quer. Então, quanto maior esse vírus, mais complexo, mais eles conseguem feitos metabólicos que fazem com que eles sejam muito próximos à bactéria, certo? Aqui só para mostrar para vocês com mais detalhes como é a morfologia dos mimivírus, né? Eles são bem esquisitos, né? Nem parecem de fato um vírus. Aqui algumas estruturas virais para vocês verem como eles são diferentes, né? Ó. Dentro dos bacteriófagos a gente tem estruturas muito diferentes. Dentro dos envelopados e de não envelopados a gente também tem, mesmo que eles tenham toda uma simetria icosaédrica, vejam que eles podem ser diferentes e quando passam para os envelopados e para os complexos, aí é que eles são diferentes mesmo, certo? Aqui a gente tem vírus de RNA. Olha quem está aqui se passando. Olha, coronavírus. Por que coronavírus? Porque ele parece uma coroazinha. Olha que fofo. Seria fofo se ele não fosse tão chatinho e intransigente, não é mesmo? Então veja que, dependendo do tipo do vírus, eles vão ter morfologias um pouco diferentes. Aqui é só para vocês verem que esse vírus ele pode trazer algumas proteínas, né? Que esse é um vírus de RNA, ele traz algumas proteínas que podem ser, enfim, proteases, transcriptase reversa, como a gente já havia falado. Tem bicamadas lipídicas. Você vai ter tanto proteínas aqui de dentro, mais de dentro, como mais externas, isso vai depender do vírus, né? Então, ele pode ter todos esses elementos modificados dependendo do tipo viral, tá bom? Gente, essa era a aula sobre generalidades. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através do fórum, através de e-mail, né? E curtam esse vídeo, comentem, coloquem as reaçõezinhas junto ao longo do vídeo para eu entender que vocês estão gostando, tá certo? E qualquer coisa eu estou à disposição. Um grande beijo e até a próxima!